E se a engenharia mais rigorosa, aquela cheia de processos, de salvaguardas que protegem plantas industriais inteiras, e se essa engenharia pudesse também salvar uma vida de um jeito que ninguém imagina? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na filosofia do Zé do Azope, um lugar onde a técnica mais apurada encontra de verdade uma alma. Olha, essa frase já chega com os dois pés na porta, né? Para quem não sabe, RASOP é a sigla para Estudo de Perigos e Operabilidade, uma análise super crítica de segurança. E essa frase, ela define o problema central que a gente vai desconstruir hoje, esse abismo perigoso que existe entre o que está no papel e o que de fato acontece lá no chão de fábrica. E essa imagem aqui, nossa, é a metáfora perfeita para tudo isso. Para a gente encontrar a verdade, não importa se é num processo industrial ou nos desafios da vida, não adianta só olhar o desenho, o projeto. É preciso desmontar o sistema, olhar por dentro, ir a campo e questionar cada pecinha. Então, vamos entrar nesse tal de teatro da segurança. É aqui que a gente vai explorar um problema seríssimo da indústria: a confiança cega em documentos que, muitas vezes, não passam de ficção. Essa é a primeira parte de uma filosofia inteira. Um PID, que é basicamente o mapa de tubulação e instrumentação de uma planta, sabe? Ele pode ser desenhado perfeitamente. No papel tá tudo lindo, todas as proteções no lugar, tudo funcionando. E aqui é que a porca torce o rabo. A realidade física de uma planta industrial, ela é implacável. Uma válvula que foi tirada, uma tubulação que foi adicionada e ninguém atualizou o documento, são esses os desvios que o papel esconde, mas que o campo pode transformar num acidente grave. Bom, então se o papel pode mentir pra gente, onde é que a gente encontra a verdade? A resposta é simples: no campo. Vamos ver agora como essa filosofia de ir lá, de verificar no local, se torna a base para uma segurança de verdade. O conceito central disso tudo é o cara crachá. É um nome bem simples para um processo que tem que ser super rigoroso e inegociável. É pegar o desenho e confrontar com a instalação física. É a única forma de garantir que a análise de risco está sendo feita sobre o sistema que existe de fato, e não sobre um sistema que só existe no papel. E olha, isso não é só teoria, não. Depoimentos como este, de outros especialistas da indústria, só confirmam. Essa validação em campo, trabalhar com fluxogramas, as builds, que são aqueles que mostram exatamente como a planta foi construída, isso é a busca pela verdade operacional. É isso que define quem lidera de verdade em segurança. E agora, essa busca pela verdade ganha um baita de um aliado. Vamos ver como a inteligência artificial consegue amplificar esse rigor humano, levando a análise de riscos para outro nível. Esse slide aqui mostra a evolução de um jeito brilhante. O RASOP tradicional é muito poderoso, claro, mas ele depende totalmente da energia e da atenção da equipe. Depois de horas de análise, o cansaço bate. É normal. Já o RASOP 4.0, ele usa a IA como uma ferramenta que não cansa, que analisa dados e acha padrões que o olho humano deixaria passar. Isso libera os especialistas para focarem no que realmente importa, o julgamento crítico e a decisão estratégica. A metodologia fica ainda mais parruda, com o que chamam de RASOP lopado. A lógica é muito simples e eficiente. O RASOP vai lá e identifica todos os perigos possíveis. Depois, o LOPA entra para analisar de forma semi-quantitativa os cenários mais críticos. Isso garante que o dinheiro não seja gasto em proteções exageradas e nem que falte segurança onde ela é vital. E o impacto disso é profundo. Como diz a citação, aplicar essa metodologia logo no início de um projeto permite achatar os riscos na origem. É um jeito inteligente de tomar decisões de engenharia com base em dados, investindo sabedoria e recursos no momento certo, muito antes que um risco vire uma tragédia. Certo. Agora, vamos fazer uma transição importante aqui. E se essa mesma lógica, esse mesmo rigor que protege uma fábrica, pudesse ser aplicada a um desafio muito pessoal? É aqui que a engenharia se encontra com a resiliência humana. A pergunta pode parecer meio estranha, eu sei, mas ela nos leva direto para o coração da filosofia do Zé do Azope. E a resposta está no jeito como ele aplicou a própria metodologia profissional para enfrentar a maior crise da vida dele. Quando recebeu um diagnóstico de câncer avançado, o José Roberto fez o que ele sabia fazer de melhor. Ele aplicou o Azope da vida. Ele questionou os protocolos médicos, documentou cada passo do tratamento, exigiu clareza dos médicos e tratou a própria vida como o projeto mais crítico que ele já tinha gerenciado. Basicamente, ele transformou o medo em um processo estruturado para sobreviver. Essa recomendação do mentor dele, nossa, captura essa jornada de uma forma perfeita. A capacidade de resolver problemas inesperados e gerenciar conflitos
não é só uma habilidade de trabalho. É a definição de resiliência. E mostra que resiliência não é algo que a gente simplesmente tem ou não tem. É algo que se projeta, que se constrói, com método e muita determinação. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão, amarrando todas essas pontas. O que será que acontece quando a engenharia deixa de ser só técnica e adquire uma alma? Esse slide resume tudo de forma brilhante. A filosofia do Zé do Rasop se apoia em 3 pilares. O primeiro, um rigor técnico absoluto, simbolizado pelo cara crachá e turbinado pela IA. O segundo, uma liderança que conecta esse rigor a um propósito muito maior, que é o de proteger vidas. E o terceiro, usar a experiência real para gerar um impacto que vai além de uma empresa só, buscando criar uma cultura de segurança para toda a indústria. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão. A jornada do Zé do Rasop, do chão de fábrica até a luta pela própria vida, nos mostra que quando a gente aplica nosso conhecimento técnico com um propósito ético, com um propósito humano, o resultado não é só um trabalho bem feito, é um legado. O que acontece é que a engenharia para de ser só sobre processos e passa a ser sobre pessoas. A pergunta que fica para a gente é: como é que podemos colocar uma alma no nosso próprio trabalho, a partir de hoje?